Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora à correção de alguns exemplos que ficaram pendentes, tá? Na página 12 da apostila de vocês, volume 7, na parte de gráficos de linha, tem um exemplo aí que trata da taxa de desemprego anual. Tá? A fonte foi do IBGE, aí tem um textozinho. Esse tipo de gráfico é bastante usado para mostrar como se comporta variáveis cujos valores se modificam de forma contínua no decorrer do tempo. Tá? Esse gráfico é esse aqui, ó. Eu não desenho o gráfico ali porque daria muito trabalho e eu não teria muito tempo. Nosso tempo é curto, tá? Então, o tempo que eu levaria no gráfico, o gráfico é esse, tá? Esse é o gráfico que está na página 12 de vocês, tá bom? Aí tem as perguntas, né? A primeira pergunta agora, o primeiro pontinho logo abaixo. Fazendo a leitura do gráfico anterior, é possível responder algumas perguntas como a proposta a seguir. Em quais períodos houve queda no desemprego e quais houve aumento? Bom, pessoal, se você olhar para o gráfico de novo, está aqui o gráfico, vou apresentando o gráfico para vocês. Se vocês olharem para o gráfico e se posicionar e derem uma olhadinha aí do lado, ó, tá vendo? No ano de 2003, tá? 2003, tem uma queda, tá? Ele tem uma quedazinha aqui, ó. No ano de 2003 está aqui, ó. 2003 está aqui embaixo. Você vê que é 12,4. Vem tendo uma queda, tá? Tem uma queda em direção a 2004. 2003 é 12,4, 2004 é 11,5 e vem descendo. 2005, 9,9 e vem descendo. Então nós temos uma queda em quanto? De 2003, ó, ano de 2003 até 2005, certo? Temos outra queda de 2006, ó, de 2006 até 2008, tá vendo? E temos outra queda de 2009 até 2014, até no final, tá? Nos anos de 2005, ó, de 2005 a 2006, tá? Ó, 2005 aqui, ó, para 2006, você vê que tem uma elevaçãozinha, né? Tem uma elevação, então tem o quê? Tem um aumento. De 2008 aqui para 2009 também tem um aumento, tá? Então a pergunta que ele faz, o primeiro pontinho, em quais períodos houve uma queda no desemprego e em quais houve um aumento? Então, tá ali lá no nosso quadro, tá? Nós tivemos uma queda, né, nos períodos de 2003 a 2005, 2006 e 2008, como eu mostrei no gráfico. E tivemos um aumento em 2009, tivemos queda em 2009 e 2014. Tivemos um aumento em 2005 a 2006, 2008 e 2009. Uma pequena variação, mas foi um aumento, tá? Não deixa de ser um aumento, tá? No outro pontinho, levando em consideração o mesmo gráfico, né, considere 2 anos consecutivos quando ocorreu a maior queda no desemprego e a menor. Desconsiderem os aumentos. Então, quer saber o seguinte: quando houve a maior queda no desemprego? Bom, se você olhar lá de novo, tá? No gráfico, não vou lá para o gráfico, tá? Quando teve a maior queda de desemprego, se você observar no ano de 2004, deixa eu posicionar o gráfico para vocês de novo. Ó, se você observar no ano de 2004, ó, teve maior queda, né? 2004 para 2005, tá vendo? Teve uma queda de 1,6 percentual, porque 2004 era 11,5 e 2005 é 9,9. Se você diminuir um pelo outro, vai dar o quê? 1,6 percentual, certo? Essa aí foi a maior queda. Já a menor foi o quê? De 2012, ó, 2012 para 2013, ó, 2012 para 2013, foi pouquinho, foi 0,1%. Então, a resposta desse pontinho aí, né? Considerando 2 anos consecutivos, porque é só 2 anos, tá? É quando ocorreu a maior queda do desemprego e a menor, tá bom? Então nós respondemos. Aí vem no outro pontinho, de quantos pontos percentuais foi a queda do desemprego no período estudado? Bom, de quantos pontos percentuais? Bom, se você olhar, ele fala o seguinte: de quantos pontos percentuais foi a queda do desemprego no período estudado? No período todo. Vamos lá para o gráfico de novo. Ó, vou botar o gráfico aí de novo em foco. Tá vendo o gráfico? O período começa em 12,4 em 2003 e vai até 4,8 em 2014. Vem sempre em queda, aí tem um aumento, depois outra queda brusca, aí dá um aumentozinho e vem descendo ladeira abaixo, entendeu? Então qual foi o valor? Qual foi? É a diferença, gente. É só você fazer a diferença. Pegar 12,4 menos 4,8 e vamos ter o que? Uma diferença de 7,6 percentual, tá? Tá bem aqui, ó. 7,6 percentual,
tá bom? Já na página 13, tá? Na página 13, tem duas perguntas, né? Antes de pictogramas, só que leva em consideração o gráfico também, o mesmo gráfico, só que ele trata de número de transplantes de rins, ó. O gráfico que nós vamos estudar agora, vamos trabalhar, vai ser esse aqui, ó. Número de transplantes de rins, tá vendo? Esse é o gráfico aqui, ó. Número anual de transplantes de rins, tá? Esse vai ser o gráfico que nós vamos fazer uso para a gente poder responder as perguntas, os pontinhos na página 13, tá, gente? Tá um pouquinho fora do foco, mas quando eu paro a mão, a câmera pega o foco direitinho. É só para mostrar o gráfico para vocês, tá? À medida que a gente vai avançando com as perguntas, eu vou explicando. Aí vem o primeiro pontinho. Identifique os períodos de crescimento e decrescimento do número de transplantes de rins. É muito parecido com a pergunta da anterior, né? Crescimento. Como que teve o crescimento? Crescimento, vamos mostrar o gráfico aqui de novo. Ó. Teve um crescimento em que ano? Ó, tá vendo aqui 2003 para 2004, tá certo? Nós tivemos um crescimento, né? 2003 para 2004. E tivemos outro também, em 2006, ó, 2006 até 2012. Aqui de 12 para 13 ficou o quê? Ficou estabilizado, certo? Aí o outro pontinho. O outro pontinho ele fala assim, considerando 2 anos consecutivos, quanto ocorreu a maior diferença entre eles? Aí tem que analisar o gráfico, considerando 2 anos consecutivos. Se você parar para observar, você verá o que é o seguinte. Ó, dá uma olhadinha em 2008. Ó, em 2008, aqui ó, 2008, foi de 3.800 e... Foi de 2008, foi de 2009, 2 anos consecutivos. 2009 foi de 4.285, tá vendo? 4.285 e menos o 2008, né? 3.814, né? Então, nesses anos aí, 2008 e 2009, teve uma diferença. Porque se você diminuir um pelo outro, são 2 anos consecutivos. Deu 471 transplantes, tá bom? Tranquilo. Vamos lá para o pictogramas. Pictogramas é mais fácil ainda. Nós já sabemos que pictogramas trabalham com representação dos dados. Muito levado em consideração as figuras, né? Então ele fez uso de garrafões de água. Cada garrafão pesa em média 20 litros. Aí ele faz a seguinte pergunta, tem um texto, ele pede para comparar esse pictograma com o gráfico de colunas mencionado na página 11, tá? Na página 11 temos um gráfico de colunas, né? Que é esse aqui, né? No caso, o gráfico de barras, na página 11, né? Ele pede para mencionar, e inclusive o Brasil. O Brasil aqui nesse gráfico aqui de colunas aqui, tá o Brasil, ó, tá vendo? O Brasil aqui tá com 187, né? Então ele pede para correlacionar, comparar esse gráfico aí, levando em consideração as garrafas de água. Identifique qual foi feito o arredondamento. Se você contar aqui nesse gráfico aqui, ó, do pictogramas, as garrafas de água, aqui, ó, aqui é o Brasil, ó, tá vendo? Aqui, ó, puxa mais pra cá. Brasil, aqui é o Brasil. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada garrafa tem 20 litros. Esse aqui, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 embaixo e 4 em cima. 1, 2, 3, 4, 9. Deu 9 garrafões, certo? Cada garrafão tem 20 litros. Então, deu um total aqui de 180 litros, certo? Deu 9 garrafas. Vou botar aqui garrafas. Só aqui para não confundir vocês. Só 9 garrafas. Mas também aqui tem só metade de uma garrafa só? Só uma metadinha? Metade de uma garrafa, o quê? 10 litros, certo? Então, mais 10. Então, ele aproximou para quanto? Para 190 litros, tá bom? Essa foi a aproximação. Então, essa é a resposta do pontinho do pictogramas, tá? Continuando aí, chegamos na parte de atividades. Aí ele tem uma coluna, né? Tem uma tabela. Com base na tabela abaixo, construa um gráfico de colunas. Com base nessa tabela aqui, ó. Tá vendo? Essa tabela que ele quer que você aqui, nós façamos um gráfico de coluna, levando em consideração a idade e o número total de pessoas, né? Aí ele fala assim, compare o gráfico que você construiu com o de setores da página 10. Lá na página 10, nós temos um gráfico de setores, são chamados como gráfico de pizza, né? Ó, tá vendo? Mas só que ele quer que nós desenhamos um gráfico em barras, né? E não de setores. Aqui tem setores, que aí comparem um com o outro. Qual é a vantagem de um em relação ao outro? Tá? Nada mais é. Aí o que então nós temos que fazer inicialmente? Fazer a tabela, né, gente? Vamos construir a tabela. Aqui eu construí a tabela para vocês, olha só, de
de 10 em 10 mil, né? Ó, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, que é o número de pessoas. E aqui botei idade, tá? De 0 a 14 anos, de 15 a 29 anos, de 30 a 44 anos, 45 a 59 anos, 60 a 74 anos e acima de 75 anos. É só ler. De 0 a 14 anos, quantas pessoas foram entrevistadas? 45.932. Eu venho aqui, ó. 45 mil, ó, mais ou menos aqui. Botei aqui. De 15 a 29, 51 mil. De 15 a 29, 51 mil. Aqui. 30 a 44 anos, 42.642. Ó, mais ou menos aqui. Tá? De 45 a 59 anos, deu 30.249. Mais ou menos aqui, assim, um pouquinho de 30 mil, tá? E de 674 anos, deu 15.091. Olha, aqui assim, 15.091, que está entre 10 mil e 20 mil, 15 mil. E acima de 75 anos, né? No caso, foi que 5 mil, menos de 5 mil. 75 anos ou mais, ó, mais 75, foi 5.499. Coloquei aqui, ó, abaixo de 10. Tá? O que acontece? Ele quer saber qual é a vantagem de um em relação ao outro. Gente, a vantagem é bem tranquila, né? Se você parar para observar o gráfico de setores, são chamados em pizza, né? O que ele permite? Ele permite uma melhor visualização, né? Aqui, ó, o gráfico de setor de novo. Coincidentemente, a tabela que eles fizeram foi a mesma nossa, tá vendo? Ó, você consegue ver uma melhor visualização. Deixa a câmera pegar o foco. Uma melhor visualização, certo? Você consegue visualizar melhor, né? Logo de cara, percentual, tudo bonitinho. Mas o gráfico de barras não fica atrás, entendeu? Porque você construiu ali seu negócio, o seu gráfico em barras, você consegue observar o seguinte: a única diferença, o gráfico de setores permite uma melhor visualização da participação de cada faixa no total, cada faixa de idade no total. Já o gráfico de colunas, no caso nosso em barras ou colunas, né? Ele possibilita uma comparação mais efetiva entre as faixas. Ele permite que você compare logo de cara. Ó, observando a variação logo de cara entre as idades, tá vendo? O número de pessoas e as idades, só isso. É a diferença do gráfico de setores para o gráfico de barras, a vantagem, entendeu? É isso que o autor queria, tá? Eu vou apagar o quadro, vou preparar o quadro novamente para a gente poder ir avançando com nossas correções, tá bom?